Evangelos Marinakis enfim falou sobre o São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as palavras do magnata grego e conta também por que Mailton ainda não foi registrado no BID e qual cirurgia Lucas Moura vai passar. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora com atualizações sobre o São Paulo, tem duas informações importantes. A primeira, por que Mailton, lateral direito que treina com o São Paulo desde a sexta-feira passada, ainda não foi registrado no boletim informativo diário? A resposta, problemas na saída dele do Metalist. O Mailton pertence ao time ucraniano e estava emprestado à Chapecoense. O acordo do São Paulo para comprá-lo do Metalist envolvia o perdão de uma dívida que o Metalist tinha de 800 mil euros pela compra de Paulinho Boy. Além de perdoar essa dívida, o São Paulo tiraria um processo de transfer ban que moveu contra o Metalist pela falta de pagamento. E é essa burocracia que envolve a FIFA que tem atrasado a negociação. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Márcio Bittencourt, que é o empresário dele, para saber se existia o risco de o atleta não conseguir ser registrado até a próxima terça-feira. Existe uma convicção dentro do São Paulo e também dos representantes do atleta que vai dar tempo para que o Mailton seja registrado, senão ele passaria por um enorme prejuízo e não teria condição de jogar até o fim da temporada. Só para completar, outra informação importante sobre o São Paulo: Lucas Moura vai mesmo passar por uma intervenção cirúrgica, mas não se trata de nada grave. Nesse sábado, no Hospital Albert Einstein, ele vai ser submetido a uma artroscopia, tudo por conta de um incômodo que ele sente no joelho. A ideia do médico é abrir para ver se existe alguma fibrose no local ou algum problema de cicatrização. Inclusive, essa cirurgia nem deve alterar o plano de retorno do atleta. A ideia é que o Lucas Moura esteja à disposição para a partida de quartas de final da Libertadores contra a LDU. O São Paulo, Evangelos Marinakis, enfim admitiu de forma pública que negocia com o São Paulo e que pode se tornar sócio do clube nas categorias de base. Em entrevista à TNT Esportes, ele disse, abre aspas, nós temos examinado vários clubes no Brasil. O que eu gostaria de fazer é ter uma participação nas categorias de base, nos jovens talentos. Estamos buscando unir forças com uma das maiores categorias de base do Brasil, com o São Paulo. Nós tivemos sérias discussões e negociações. O Brasil é um país que eu amo e eu realmente valorizo o talento e o espírito, e o futebol representa a vida. O repórter ainda pergunta, mas Marinakis, quando você fala em São Paulo, você se refere à cidade ou ao time de futebol? E a resposta, abre aspas, nós estamos interessados na categoria de base do São Paulo. Tivemos conversas em São Paulo. Também vimos um grande jogo no Maracanã com a nossa equipe juvenil no ano passado. Ele se refere à final do Mundial Sub-20, em que o Olympiacos, a equipe dele, perdeu para o Flamengo e ficou vice-campeã. Aí o Marinakis completa, como eu disse, eu não posso dar muitos detalhes agora, mas o Brasil é um país que nós queremos investir. Cheguei a dizer para vocês com exclusividade que o São Paulo votaria nessa quinta-feira a aprovação do plano de um fundo que vai ser criado e vai poder receber até 350 milhões de reais. Esse fundo vai contar com aportes da Galápagos e também de Evangelos Marinakis, e com o dinheiro São Paulo pretende fazer de Cotia a maior categoria de base do futebol brasileiro, revelando atletas de toda a América do Sul. E você, o que pensa sobre o tema? Não esquece de usar o espaço para comentário, deixar like, se inscrever no canal. O Silmar quer saber se o São Paulo vai contratar o Marcos Leonardo. Bora explicar essa aí. Marcos Leonardo, aquele mesmo, Thaís Santos, jogador revelado no Peixe, vendido para o Benfica e depois vendido para o Al Hilal. São Paulo fez uma tentativa. São Paulo quis entender as condições do negócio e se assustou com as cifras. Hoje o Marcos Leonardo ganha, deixa eu só pegar no meu arquivo de Word, só para passar a informação correta, né? Mas ele foi comprado por 40 milhões de euros, tá? O que já seria uma baita dificuldade. Para completar, ele ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês de salário. São Paulo, ao tomar conhecimento das condições, agradeceu o contato e meio que descartou, nem levou essa história adiante, até por entender que não vai conseguir a contratação do jogador. Alguma novidade sobre o Mailton? O São Paulo não conseguiu a liberação da FIFA. Cara, esse caso é muito louco, né? Ontem eu tinha mandado mensagem para o Júlio Casares, e o que ele estava explicando é que o Mailton estava jogando num time da Série B, mais vinculado a uma equipe da Ucrânia. Então, houve a necessidade da rescisão do contrato de empréstimo com a Chapecoense, devolução do contrato para o
pro Metalist, e o Metalist mandando o contrato para cá para que possa haver o registro. Na sexta-feira, o empresário dele chegou a me dizer que estava tudo certo, boletim informativo diário e tudo, mas a gente percebeu depois que não, né? Deixa eu mandar mensagem de novo para ele. Tudo bem por aí? Sabe por que o Mailton ainda não teve um nome registrado no BID? Mandei aqui, tá? Alguma novidade sobre centroavante no São Paulo? Vamos lá, o São Paulo tem recebido muitas sugestões. O empresário ofereceu o Lautaro, jogador do Cruzeiro, que está sendo avaliado. Quem mais? Ofereceram um Carlão, que é centroavante da Ferroviária. Ofereceram um cara que chama, como é que é? Douglão? Alguma coisa assim do Avaí, que também tem 6 gols. Uma série de jogadores tem sido sugeridos, mas o São Paulo não se encantou por ninguém, exceto o Marcos Leonardo, que nem foi sugerido, foi o contrário. O São Paulo que foi atrás. Falaram num centroavante argentino do Tolima, esse cara está descartado. Falaram no meio atacante do Olímpia, também está descartado. Deixa eu pegar os nomes só para a gente trazer, quer ver? Ó? Olímpia, eu vou escrever Olímpia aqui, já vai aparecer o nome do time, quer ver? Ó, não, Ramon Dias, não é isso aqui que eu quero o próximo. Santos, não, só porque eu falei. Caramba, tem um monte de Olímpia aqui, mas não é... Será que eu escrevi Olímpia com acento? Estou esquecendo o primeiro nome desse cara. Deixa eu pôr aqui, ó. Que São Paulo vai ter um... Deixa eu pôr Lautaro. Lautaro acho que vai ser mais fácil de achar. Depois eu preciso falar sobre o Kenny Arroyo para vocês, tá? Essa história do Kenny Arroyo é importante. Ó, achei os nomes aqui. Brian Grance, esse é um meio atacante de 18 anos de idade, lá no Paraguai cravaram que esse atleta do Olímpia tinha negociações avançadas com o São Paulo. O presidente Júlio Casares negou. Especularam que Gonzalo Lencina, atacante argentino de 27 anos de idade do Tolima, também interessa. O São Paulo admite que esse nome foi sugerido, houve uma avaliação e morreu aí, tá? Que mais? O Tomás Silva. Boa noite, Nicola. Esse aporte de 200 a 300 milhões que está sendo especulado em Cotia garantirá porcentagens das vendas por quanto tempo? Tomás, a informação que eu tenho é que aquela história do percentual que seria destinado ao Evangelos Marinax, ela deixou de existir quando o Marinax não se compromete a aportar dinheiro. A grana vem do fundo Galápagos, tá? Mas eu vou tentar entender direitinho essa história só para explicar para vocês o contexto geral. São Paulo e Marinax discutem há bastante tempo uma SAF em Cotia. O São Paulo precisou desistir dessa operação porque para virar SAF em Cotia, o São Paulo precisaria de 75% de aprovação no Conselho Deliberativo e esse número não seria alcançado. Então, criou-se um outro modelo que não tem a ver com SAF. O São Paulo vai criar uma sociedade, o São Paulo vai criar um fundo para captar dinheiro para a base. E esse fundo vai ter dinheiro e aporte do Galápagos e pode ter dinheiro e aporte do Marinax, tá? Do Gustavo R10, Enzo Copete, do Rosário Central, interessa ao São Paulo? Deixa eu printar sua mensagem por aqui, ó. Confesso que eu nunca havia ouvido falar sobre esse jogador. Eu fico mais restrito aos times brasileiros, né? E aos jogadores maiores lá do futebol argentino. Enzo Copete eu não conheço. Printei a sua mensagem, vou repassar por uma fonte tricolor. Mandei aqui, tá? Primeiro superchat da noite, registrado e vai ser respondido. Vocês tinham me perguntado agora há pouco sobre a possibilidade de o São Paulo ter um centroavante da base na partida do final de semana, até por conta de todas as lesões, não vai dar tempo de o São Paulo contratar alguém. Eu mandei mensagem para o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base, para saber se o São Paulo havia solicitado o processo de subida de alguém da base para o profissional. Ninguém pediu o atleta para descer para o melhor que a gente tem é o Paulinho, né? Que é o artilheiro e tal. Eles não pediram, não. Então, da base não vai. Até porque eles têm o Tapia e o tal do Guilherme lá. Acho que não vai, não. Então, assim, até agora não pediram ninguém. O melhor jogador para essa função de centroavante na base é o Paulinho. Não, é o Paulinho, isso mesmo. E aí o Douglas está lembrando que pro profissional tem o Dineno e tem o Tapia, que não é bem um centroavante, mas também pode ser utilizado nessa função, tá?